Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal por um novo amanhã. E agora eu vou fazer uma síntese, ou melhor, uma antítese do que deve ser um governo sério, do que deve ser uma Câmara dos Deputados, um poder legislativo sério, composta de deputados e senadores e, por extensão, a todas as assembleias legislativas, câmaras dos vereadores, prefeituras e assim por diante. Se nós, cidadãos e cidadãs, com o poder absoluto que temos de votar, previsto na Constituição em vários artigos, empoderados, totalmente empoderados e empoderadas, eleitores e eleitoras, nós temos o direito e o dever de escolher nossos representantes. E em cada pleito, em cada eleição, em cada dia de sufrágio universal, ou seja, no dia de votar, traduzindo para uma linguagem simples e inteligível, nós temos dezenas de opções. Sim, e de gente preparada, gente qualificada. Aliás, a grande maioria dos candidatos e candidatas são gente boa. E o que a gente pega? É como se a gente fosse ao campo, numa plantação de trigo, para colher trigo, e voltasse com ervas daninhas para casa. É isso que nós fazemos quando nós escolhemos mal nossos representantes. Mas se nós escolhêssemos bem, se nós arrancássemos ou simplesmente ignorássemos as ervas daninhas, que falam bem, que prometem mundos e fundos, que são arrogantes, prepotentes e o escambau, se nós colhêssemos só o trigo, aquele trigo singelo, e levássemos para casa, ou seja, estou falando metaforicamente, se nós escolhêssemos bem nossos representantes, aqueles que têm um currículo bom, principalmente aqueles que não estão com ele. Nós temos casos aqui, repetidos aqui, centenas de vezes, talvez milhares de vezes repetidos no Brasil, aqui no Paraná mesmo, tem famílias que estão no poder aí há 4, 5 gerações, ou há 2, 3 que seja, que é o marido, a mulher, a filha, o neto, a neta, o vizinho. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Serviço público não é a casa da mãe Joana, não é praia para ir a família inteira de van. Se cada família, se cada 1000 famílias, se tiver uma pessoa com vocação política para ser realmente um servidor público de verdade, ser uma pessoa realmente comprometida com os interesses da pátria, da população, da sua cidade, do seu estado, do seu país, é muito. E por que nós votamos na família inteira? Às vezes é uma quadrilha, não é uma família. Tem casos públicos aí, inclusive a nível de presidência da República. Por que nós votamos? Os caras deixam claríssimos nas suas atitudes, nas suas declarações, que estão se lixando para o povo, que eles só estão lá para se dar bem. E mesmo assim a gente vota no cara, reelege, vota no cara ainda preso. Já aconteceu de votarem e elegerem indivíduos presos, condenados por crimes contra o patrimônio público, crime de morte, crime de sequestro, crime de tráfico de drogas e o escambau. Por que o povo vota em bandido? Isso é autossabotagem, isso é o cúmulo da estupidez, votar em bandido, votar em criminoso, votar em família, votar em quadrilha. É coisa de gente insana, gente que não pensa em si mesma. Acha bonito votar no engravatado lá, e na mulher dele, na filha, no filho, no irmão, na irmã, no cunhado, na cunhada, põe uma quadrilha inteira lá dentro. E daí? Tá errado, não tá certo esse troço aí. Entendeu? Então, isso é a antítese do que acontece agora no Brasil. Nós temos quadrilhas infiltradas, arraigadas dentro do poder público e querendo ferrar com a gente, querendo se dar bem às custas do nosso trabalho, do nosso suor.
e a gente continua votando neles. Por quê? Qual o propósito disso? É autoflagelação? É para nos redimir do pecado de Adão e Eva, que a gente vota em bandido, para ferrar com a gente depois? Se nós votássemos em gente séria, se a gente votasse só em gente qualificada, não aquele que fala demais, aquele que promete demais, mas aquele que tem um currículo ilibado, que não tem processo nas costas. Se a gente votasse em gente decente de verdade, gente com escrúpulos, e não sem escrúpulos, como são a maioria dos eleitos de hoje, em todos os cargos do Brasil afora, nos 5.570 municípios brasileiros, nós teríamos um país gigante, tão potente quanto os Estados Unidos, um país rico, onde todos nós teríamos uma renda decente, teríamos qualidade de vida, teríamos qualidade de serviço público, teríamos qualidade de rodovia, teríamos qualidade de ruas e estradas, saneamento básico, coleta de lixo, esgoto, teríamos condições de ter uma vida financeira, por que não invejável, graças ao nosso trabalho e à nossa competência em escolher bem nossos representantes. Só que, lamentavelmente, nós, eleição após eleição, a cada 2 anos, a gente vota no mesmo lixo de sempre, nos mesmos sacripantas de sempre, nos mesmos aventureiros de sempre. E quem é aventureiro? Qualquer sujeito que não fez no mínimo uma faculdade, que não tem nenhum tipo de qualificação profissional, nunca trabalhou num cargo de gerência, não pode ser prefeito de uma cidade de 2 habitantes. Ele não tem experiência em administração pública, não tem nem em administração privada. Ele não tem experiência em gestão, nem pública nem privada. Então não serve para ser presidente, não serve para ser prefeito, não serve para ser nada. Se o cara não é um advogado, se não é um contador, se não é um administrador, se não é um médico, ele não conhece de legislação. Via de regra, essa turma aí, quase todos eles são analfabetos funcionais. É o cara que sabe ler, aprendeu o beabá lá na cartilha do Caminho Suave, que eu estudei e existe até hoje, mas ele não consegue interpretar o que está lendo. É um analfabeto funcional, inclusive tem pesquisa, eu já gravei vídeos sobre isso com base em números de pesquisas sobre analfabetos funcionais. Tem universitário que é analfabeto funcional, para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Então, para o cara ser um representante nosso, ele tem que ser um cara de uma inteligência 50% no mínimo acima da média, tem que ser um cara de uma reputação ilibadíssima, ético, honesto, íntegro, cheio de escrúpulos, e não um aventureiro, um vigarista, um oportunista qualquer, como são os que se apresentam para nós e a grande maioria acaba sendo eleitas ou eleito. É muito triste isso. Vamos refletir sobre isso, vamos compartilhar esse vídeo. Se alguém discorda disso que eu estou dizendo, se acha que não, que está certo votar em Jaguara, também escreve aí, ó, eu gosto de votar em Jaguara, porque o Adão e Eva cometeu o crime lá de comer uma maçã podre, e daí o certo é a gente encher o serviço público de maçãs podres. Aí tudo bem, eu aceito, tá bom? Mas é lógico que as pessoas que me assistem são pessoas inteligentíssimas e não concordam com isso. São pessoas que têm uma autocrítica acima da média, que têm uma capacidade de observação e interpretação de valores e agregação de valores muito maior do que a média. Mas, lamentavelmente, nós somos a minoria. E daí a gente não tem número para modificar as coisas. Mas a partir do momento que nós tomarmos as rédeas desse tipo de posição, nos posicionarmos aí nas rodas de amigos, familiares, dentro do ambiente de trabalho, na hora do cafezinho, e convocarmos as pessoas para refletirem, conversarem sobre isso, discutir
esse tipo de assunto sem qualquer tipo de polarização, mas discutir inteligentemente sobre quais são as melhores possibilidades de votar, aí sim haverá esperança de que em algum dia, em algum momento, nós aprendamos a votar e votemos em pessoas decentes e qualificadas, capazes de fazer o que outros governantes de outros países fazem. Fazer o Brasil crescer aí no patamar de 6, 10, 12% ao ano, que isso vai ser bom para todos nós, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou disso, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso. Um grande abraço. Tchau. Até mais. Beijo.